Então vamos lá. Nesse segundo vídeo agora a gente vai ver um pouquinho do modelo matemático. Eu não vou me estender muito, porque como tem a outra disciplina de CFD, então quem já pagou já viu. E quem não pagou vai ficar com vontade de querer pagar semestre que vem, né? Pagar a disciplina. Essa transparência eu mostrei lá no início do curso, tá? Para mostrar a vocês a questão que eu sempre falei, né? Que o pai dos métodos numéricos, né? Que é o resíduos ponderados, né? Que a gente usa para elementos finitos. Ele também é uma variação, né? O CFD também é uma variação desse método, tá? Que basicamente é o que? Você tem uma equação diferencial que você quer resolver, tá? E aí, obviamente, o cara propõe uma função, né, para esse φ, né, a gente propôs lá no elemento finito. E aí eu coloco uma função de ponderação, tá? Que aí quando eu faço a integração no volume, né, e aí eu vou ter o resíduo, claro. Esse resíduo na verdade é o que? É a variável que eu propus nessa equação, e quanto mais isso se aproximar da equação real, né, o que eu chamaria de analítico, menor vai ser esse resíduo, né? Porque aí eu vou ter o problema numérico. E aí o que é que acontece? Eu vou integrar esse resíduo, tá? E fazer essa ponderação aqui com essa função peso, tá? E aí, claro, eu mostrei lá para vocês que eu tenho vários métodos, né, dentro do elemento finito, que é método colocação, let square, Galerk, e quando eu uso w igual a 1, ou seja, não, a função aqui é igual a 1, e se eu fizer essa integral de volume, eu vou ter exatamente o que a gente vai fazer daqui a pouco no volumes finitos, tá? Só que se você pegar um livro de volumes finitos, o cara não... praticamente o cara não toca nesse assunto aqui, tá? O cara vem, faz a integração no volume, né? Usa esse método aqui. E aí tem uma coisa que é bem importante para vocês, é que o método do CFD ele é conservativo, tá? Então, por exemplo, tem uma função chamada imbalance, né? Que na verdade ela vai indicar se o fluxo de energia, o fluxo de massa está batendo, porque a gente sabe, né, a gente estudou lá mecânica dos fluidos, termodinâmica, a gente sabe que o que entra menos o que sai tem que ser igual ao que está sendo acumulado no volume de controle, tá? E aí eu preciso fechar esse balanço. É feita a conta de dinheiro da gente, né? Eu não vou citar aqui alguns de vocês que são muito endinheirados, mas a conta de um professor, que acontece? O que entra é menor, né, do que o que sai, e aí eu não consigo ter um acúmulo no volume de controle, né? Então, aí começa, aí é por isso que a parte financeira ela vai além da termodinâmica, né? Aí tem uma entropia financeira. Você fica no negativo, né, no final do mês. Mas basicamente é a analogia que a gente faz lá em termodinâmica em relação a isso. Então, você tem essa função aqui, o imbalance, que ela faz exatamente, que é um dos critérios que você pode usar para dizer se sua simulação convergiu. Tá? Não, tá convergido, o balanço de energia, o balanço de massa tá batendo. O que entra é igual ao que sai, ou um menos o outro tem que ser igual ao que está acumulando, enfim, depende da simulação que você está fazendo. E aí o que acontece? Classicamente, né, quando você vai trabalhar com volumes finitos, o pessoal sempre tem o nosso cubinho mágico, né? A engenharia ela gira em torno aqui do cubinho, seja para elementos finitos, seja para CFD. Só que aqui a gente tem uma metodologia diferente para tratar aqui as faces, né? Então eu tenho aqui um ponto central, que é onde eu vou armazenar aqui a propriedade, né? O meu φ, tá? Lembrando que esse φ ele pode ser temperatura, ele pode ser velocidade, ele pode ser uma concentração, ele pode ser várias coisas, tá? E o que é legal é que dependendo não importa a variável, a função, a equação de transporte, ela vai ter o mesmo jeitão, né? Eu vou mostrar para vocês e isso facilita muito, principalmente para quem faz o programa, né? Para quem está programando, tá? E aí a gente pega o elemento de contorno e dá nome às faces, tá? Vou explicar por quê. Então, basicamente, você vai ter, né, a face leste, oeste, né, só que em inglês, tá? Tem ela norte, que é essa parte de cima, e sul, e tem a face top e bottom, tá? No volume de controle. Aqui, lá no curso
de CFD, eu faço um exemplinho 1D, tá? Para mostrar exatamente como a gente faz essa modelagem. Mas no final a gente quer um sistema de equações algébricas, né? A gente quer transformar a equação diferencial parcial num sistema de equações algébricas mais fácil de tratar. E aí a base, né? A base do CFD vai ser balanço de massa, balanço de momento, balanço de energia. Obviamente, dependendo do que você está fazendo, aí você vai ter balanço de espécies, né? Se for alguma coisa de simulação de dispersão poluente, de combustão, concentração, tá? Mas a base, né? Lá em mecânica dos fluidos, é conservação de massa, momento e energia. E uma outra diferença, né? Aqui eu coloquei uma figurinha de uma apostila até do IF, né? Do professor do IF, mostrando exatamente a diferença entre um sólido e um fluido, né? Então a gente viu lá que quando a gente aplica uma tensão de cisalhamento num sólido, né? Eu tendo, né? As tensões de cisalhamento tendem a distorcer o elemento, mas ele tem um valor ali que ele para, né? Ele não fica continuamente. Já o fluido, ele continua também tendo tensões de cisalhamento, mas essas tensões de cisalhamento, elas vão gerar uma formação contínua, tá? Então, quem trabalha muito só com a parte de mecânica dos sólidos, às vezes quando vai para fluido, né, fica maluco assim, caramba, esse negócio tá mudando toda hora, né? Então o fluido ele né, tá lá todo mole, se mexendo, vai para um canto, vai para outro, né? Então, para quem tá trabalhando só com sólidos, fica meio esquisito aí. E aí, a primeira equaçãozinha, né, isso aqui não tem nada de novidade, isso tem lá no livro do White, do Sengel, né, que é a conservação da massa. Tá? Então eu coloquei aqui um textinho, que é a taxa do aumento de massa é igual à taxa líquida de massa do elemento fluido. Basicamente é aquela figurinha que eu fiz. Tá? Essa linguagem aí toda rebuscada, ela, para quem está começando agora, né, é basicamente o que? O que entra menos o que sai é igual ao que acumula. Se você não está acumulando nada, então a entrada tem que ser igual à saída, tá? Então é basicamente isso. Isso aqui seria o balanço de energia e o balanço de massa, ok? E aí, claro, a gente faz aqui o cubinho, tá? Faz o velho cubinho, né? Qualquer livro tem isso aqui, faz o cubinho e faz os fluxos nas faces desse cubinho, tá? E aí eu chego nessa equação diferencial parcial, que aí eu vou ter o termo transiente, tá? Então eu vou ter a variação da massa no tempo. Se eu estiver trabalhando com ela no regime permanente, isso aqui não vai ser calculado. Se eu tiver nas três direções, eu vou ter a forma como a massa está se movimentando dentro do volume de controle, tá? No fluxo. E se eu tiver só unidimensional, eu vou ter só essa equação aqui. E de forma compacta, né, eu vou ter aqui transformando aqui esse gradiente, né, só nessa funçãozinha aqui no operador gradiente para facilitar a digitação, né, que é muito extensa essas equações. Então o pessoal gosta também de usar. E ainda tem uma terceira forma que não é muito comum, né, o pessoal não estuda, só quem estuda análise tensorial ou a parte de, como é que chama? De turbulência, que usa o que chama de notação. Vocês depois podem dar uma olhada aí. Notação indicial. Não sei se vocês já viram falar disso aqui, indicial. Então a gente usa tanto para análise tensorial, certo? Tensorial, como também para a área de turbulência, tá? Então, qualquer livro de análise tensorial e turbulência, você vai ver que vai pegar todas as equações e colocar na notação indicial, que é bem mais compacta, tá? Depois a gente pode falar um pouco aí sobre essa notação quando a gente falar sobre turbulência. Depois eu tenho a conservação de momento, tá? Que é basicamente a segunda lei de Newton aplicada a um fluido, tá? E aí tem um conceito que é bem importante, que é essa derivada material, tá? Porque é o seguinte, se eu tiver um pedaço aqui, um sólido flutuando aqui, ele vai ter uma aceleração, que a gente chama de aceleração local. Mas quando eu tenho um fluido, ele tem a aceleração dele local, e como ele é um negócio que está se mexendo aqui todo mole, né, como é uma gelatina, ele tem também
a parte de advecção, tá? Então, basicamente, essa derivada material, tá? Ela vai englobar a aceleração local e vai ter também o termo advectivo pela própria flutuação do elemento de controle ali do fluido, tá? Então, basicamente o que? Isso aqui, em outras palavras, é massa vezes aceleração, né? Isso aqui representando a massa, que é a aceleração, que ela tem duas etapas, né? Duas partes, né? Por isso que a gente chama, a pessoa chama de derivada material. E, obviamente, igual ao somatório das forças. E quem são essas forças? São todas as forças que podem agir sobre o elemento fluido, né? Que são forças de pressão, que são as principais aqui, né? Se você tiver uma tubulação e eu tiver P1, P2 aqui, e se P1 for igual a P2, o que é que acontece com o fluido? Ele fica estagnado. Mas se eu tiver um gradiente, né? Eu tiver uma diferença de pressão, um potencial aqui, ó, eu sei que o fluido vai adquirir velocidade e vai sair desse ponto P1 para o ponto P2, ele vai se mover, tá? Então isso é física básica, né? A gente sabe disso, né? Até quem não ia chamar, eu ia falar roubar, né? Roubar gasolina de carro, né? Mas quem precisa ajudar o colega e tirar gasolina do tanque, né? Quando podia, né? Que hoje tem um filtro lá que não deixa mais. Mas eu já fiz isso, né? Meter a boca na mangueira lá e puxar gasolina para botar no tanque, né? E hoje com um preço de quase 100 reais, né? Vai acontecer muito isso. Mas enfim, se você não fizer uma diferença de pressão, o fluido fica lá preso, né, na mangueira, né? Então não tem muito o que fazer, tá? Então essas forças elas atuam e são necessárias, tá? E aí também, obviamente, tudo tem atrito, né? Então o fluido também vai ter atrito, tá? Principalmente porque ele está em contato com a parede. Então aqui eu tenho a que a gente chama de dissipação viscosa, tá? Isso eu estou falando só de escoamento, mas se eu tiver um escoamento mais transferência de calor, aí eu vou ter também a dissipação térmica, tá? Mas enfim, aqui eu estou falando só da parte de momento. Então aqui são os termos da equação, né? Eu também tenho forças de campo, né? Que é a gravidade, elas agem sobre o corpo, tá? Então se eu tiver, por exemplo, um probleminha que é muito comum de uma chaminé, eu quero calcular a dispersão, né? Então as forças de empuxo, né? Então eu preciso ativar as forças gravitacionais porque a minha partícula de poluente ela viaja ao longo do vento aqui, né? Saindo da chaminé e eu preciso saber para onde isso vai. Então esse tipo de simulação é importante ativar essa força de campo. Então cada simulação vai precisar ou simplificar, tá bom? Mas de cara sempre você vai ter a pressão envolvida aqui, né? Pressão e velocidade, com certeza. Tá? Você pode até desligar aqui, simular um escoamento invícito, tá? Também o pessoal faz essa simulação, tá? Mas é tudo em função das simplificações, tá? E esses dois caras aqui, o Navier e o Stokes, né? Essas equações não tem solução, tá? Então não fica triste, mas vale US$ 1 milhão, tá? US$ 1 milhão para quem resolver as equações. Ou seja, os caras modelaram aqui a equação, mas ela não tem solução, ela completa, tá? O que existe são simplificações, né? A gente fica fazendo isso o tempo todo lá em mecânica dos fluidos, que é simplificando, fazendo um bocado de considerações para simplificar o probleminha, mas essa equação geral completa não tem solução analítica, né? A gente consegue resolver numericamente só, por enquanto. Aqui são algumas forças que podem atuar, né? Pressão sobre o fluido, a força viscosa, né? Por conta do cisalhamento do fluido e em contato também com a parede. Aí tenho gravidade atuando no corpo e, dependendo da minha simulação, principalmente se eu estiver trabalhando com turbomáquinas, tá? Turbomáquinas, aí eu vou com certeza levar em consideração a força centrífuga e a força de Coriolis. Tá bom? Que são fenômenos que acontecem e o videozinho, né? Você bota a força de Coriolis lá no Coriolis ou Coriolis, né? A gente fala Coriolis. Você vai ver exatamente aquela história lá do balanço, né? Aquele escorregozinho que fica girando, bota a criança aqui e tem a tendência de jogar o cara para fora aqui, né? Tem essas nuances. Aqui a gente não vai, né? Era outra disciplina que eu queria muito, mas eu não tenho tempo.
que é a parte de turbomáquinas. É muito legal, porque dá para acoplar a turbomáquina, a parte de fluido, com a parte de ferro, mas aí ficava muito para vocês aqui, então eu abortei isso aqui. Mas é muito legal, tá? Você pegar modelar uma turbomáquina, encontrar o rotor, depois pegar essas pressões, campos de pressão, jogar lá no CFD e ver se vai a parte, jogar lá no ferro, ver se vai suportar. E por fim, conservação da energia, tá? E também aquela mesma história lá que eu falei para vocês, né? Tem o que entra, o que sai, e tem também a questão do trabalho, né? Você vai ter aqui a questão do trabalho de eixo, né? Na conservação de energia. E aí, quando a gente faz, né, o cubinho lá e faz, é a mesma coisa. Você usa a série de Taylor, faz os balanços e chega nessa equação, tá? Eu não vou falar aqui porque senão vai levar muito tempo. Mas você chega nessa equação que eu vou ter um termo transiente, né? A temperatura vai mudar com o tempo. Vou ter o termo de advecção, tá? O termo advectivo, que é esse transporte aqui da temperatura ao longo do domínio, tá? Vou ter aqui a parte de dissipação térmica, ok? E vou ter um termo fonte, ok? De forma compacta, né? Eu vou ter aqui os gradientes e o divergente, tá? E o gradiente de T, tá? Isso aqui é o div, isso aqui é grade, e aqui é o grade, tá bom? Então tem gente também que usa essa notação, tá? Em vez de colocar o símbolo, o nabla coloca grade, tá? É gosto, né? E aqui eu esqueci de fechar o parênteses, tá bom? Não, esqueci não, tá certo. O parênteses tá aqui, pensei que eu tinha esquecido. E aí o que é que acontece? Eu sempre mostro, né? E, graças a Deus tem uma... Essas equações, né? Elas são divididas, né? Numa parte transiente. Eu tenho um termo de advecção. Eu tenho um termo difusivo. E tudo que não se enquadra no transiente, advectivo e difusão vai virar termo fonte, tá? E aí eu posso pegar e criar uma equação de transporte geral da variável φ, tá? Onde esse φ pode ser temperatura, pode ser velocidade, concentração, como eu tinha falado para vocês. E isso é legal porque você monta uma única vez a equação de transporte, tá? Então é uma forma bem interessante de você tratar. E o termo fonte é tudo aquilo que não entra no termo difusivo, no termo advectivo e na aceleração local, né? No caso do termo de aceleração, né? E, por exemplo, hoje eu estava numa defesa, né, era um seminário de doutorado, né? E aí o cara estava falando de meios porosos, né? E quando a gente está tratando meios porosos, a parte de simulação a gente joga no termo fonte, né? A gente joga por quê? Porque ele não é um termo difusivo, nem advectivo, nem aceleração, que é a chamada lei de Darcy, tá? Para meios porosos. Isso aqui a gente trata na disciplina de CFD semestre que vem, porque isso aqui é muito útil para trocador de calor, tá? Quando eu preciso simular um trocador de calor tipo um radiador, que era o caso lá da defesa do aluno. Então eu tenho aqui um trocador de calor, a geometria é bem complexa, se eu fazer malha dá muitos elementos, então eu transfiro isso, digo que isso aqui é um bloquinho e eu sei qual é a permeabilidade do meio, tá? E aí o cara lá da banca perguntou como é que o cara ia fazer isso, né? Como é que ele colocaria, tá? Então, só para lembrar que foi agora há pouco, né? Então ficou bem assim, eu fiquei lembrando assim, dessa situação, né? Então você joga aqui no termo fonte, tá? E aí o que vai mudar de uma equação, se você estiver resolvendo problema de massa, momento e energia, vai ser as propriedades, né? O φ, o gama, né? Que é essa parte aqui de difusão térmica. E obviamente o termo fonte que pode mudar, que são as 4 equações básicas. Lembrando, gente, isso eu já peguei numa defesa também, e para vocês não cometerem essa gafe, tá? Então veja, quando a gente chama equações de Navier-Stokes,
As equações Navier-Stokes, elas dizem respeito às equações de momento, tá? Ou seja, Navier-Stokes é a segunda lei de Newton para um fluido, certo? E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim, ah, o CFD usa as equações Navier-Stokes, que são conservação da massa, momento e energia. Tá errado, viu, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso não, tá? Porque já vi textos aí na internet e o cara falando essa barbaridade aqui, tá? Então tenham cuidado no que vocês leem, tá? Cuidado nas fake news acadêmicas, tá? Então, Navier-Stokes só são essas três aqui, viu? Pelo amor de Deus. Aqui é termodinâmica normal. É conservação da massa, conservação da energia, tá? Só que a base do CFD são as equações, né? O transporte, né? Das propriedades, né? Equações de conservação. Ok? Eu vou parar aqui esse vídeo para a gente falar um pouquinho do método, tá?